Justiceiros são chamados por eles mesmos. Matam, humilham e dão tiros a esmo. E a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade. E aí, oitavo ano, tudo bem? Já vou começar mandando aquela minha rima, que eu tô com saudade de rimar com os meus alunos, não é verdade? Agora eu vou falar que saudade que eu tô de rimar com o oitavo A. Viu? Tô melhorando as minhas rimas pra quando a gente voltar, pra gente poder arrasar nas rimas. Galera, por que eu comecei a aula da gente com uma música dos Racionais? É justamente porque eu preciso que vocês caiam na real. O que é cair na real, professora? Pelo amor de Deus, o que você tá falando? Não, calma, para tudo, o que tá acontecendo? Gente, vamos cair na real? Vocês não precisam cair na real, a gente precisa cair na real, todo mundo precisa cair na real. E é justamente sobre isso que fala o livro de vocês, no capítulo 3, página 3, Caindo na Real. Gente, olha só, que interessante que vem falar nesse capítulo do livro de vocês. A gente vai falar um pouco mais sobre realismo. E falando sobre realismo, a gente fala sobre obras que foram construídas em cima desse aspecto realista e não somente obras de pinturas, né, feitas por artistas plásticos, mas a gente também pode falar do teatro no realismo e a gente também pode falar de música realista. É por isso que eu comecei a nossa aula tocando uma música dos Racionais. A professora tá ficando doida. Não tô não, gente. Olha aqui na página 3 de vocês, vem falando exatamente um trecho dessa música dos Racionais que a gente começou a ouvir, que diz o seguinte: justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham e dão tiros a esmo, e a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, pois simplesmente é conveniente e porque ajudariam se nos julgam delinquentes. E as ocorrências prosseguem sem problema nenhum. Continua-se o pânico na Zona Sul. Racionais vão contar a realidade das ruas. Não somos donos da verdade, porém não mentimos. Sentimos a necessidade de uma melhoria. A nossa filosofia é sempre transmitir a realidade em si. Que aí a gente tem o destaque do autor justamente nessa frase da realidade em si. Eu não deixo tocando a música mais tempo pra vocês, porque senão o YouTube vai tirar o áudio do meu vídeo se já não tiver feito isso. Eu espero que não. Mas queria muito poder escutar toda a música com vocês pra gente poder analisar toda a música dos Racionais. Afinal de contas, são 5 minutos de música. A gente tinha até música pra analisar, até não querer mais, que fala sobre a realidade. Porque quando a gente fala sobre esse grupo de Racionais, não sei se vocês conhecem, espero que conheçam, é um grupo de rap, né, que existiu lá em São Paulo. E aí, gente, eles ficaram muito famosos porque eles traziam, né, eles colocavam na sua música a realidade nua e crua do que se acontecia nas ruas da periferia de São Paulo. E aí eles deixavam claro e evidente tanto os lados negativos quanto os lados positivos, e muito mais os lados negativos, como vocês viram aqui, que justiceiros são chamados por eles mesmos, matam, humilham, dão tiros a esmo, e a polícia não demonstra sequer vontade de resolver ou apurar a verdade, ou seja, mostra de fato a realidade de um povo que está aí à margem da sociedade. Lembra quando a gente utiliza esse termo, à margem da sociedade? São pessoas que vivem lá na periferia e são pessoas, né, com estereótipos bem delineados. A gente sabe que são pessoas negras, pobres, que vivem pela periferia e vivem, né, de fato estão dentro dessas questões levantadas aí pelos membros do Racionais MC, que é um grupo criado em 1988 e um dos mais influentes no rap nacional. É importantíssimo que você que gosta de rap e você que também não gosta de rap possam conhecer e saber quem é Racionais MC, afinal de contas faz parte da nossa cultura. Sério, professora? Faz parte da nossa... Sério, faz parte da nossa cultura, faz parte da cultura da periferia e está presente na vida de muitas pessoas. E é importante que a gente saiba. E para além disso, lembra que eu falei para vocês que nós iríamos falar sobre realismo, que a gente precisava cair na real, e esse termo cair na real tem muito a ver com realismo. A gente pode falar justamente aí, ó, da nossa página de número 2, Caído na Real, que a gente vê uma obra de René Magritte. Gente, professora, René Magritte é aquele cara do surrealismo? Exatamente, aquele cara do surrealismo que fazia obras bem estranhas, diferenciadas, mas que faziam um sentido. Ela tem um sentido de estar ali, ela tem um motivo de estar ali. Aquelas obras, elas têm um contexto que faz com que a gente consiga compreender o motivo pelos quais elas existem, né? E aí na primeira pergunta traz o seguinte: você conhece a expressão cair na real? Qual é o significado dela? Bom, quando eu falo cair na real, é tipo assim: ei, gente,
para de sonhar e vamos cair aqui na real, vamos voltar para a realidade, vamos voltar para o nosso mundo real, que a gente precisa, né, estar focado aqui no mundo real, das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Então a gente precisa estar atento a essas coisas. Então, a expressão cair na real, ela pode ser isso também, mas ela também pode ser outras coisas, e eu vou esperar você me dizer. Me diga aí, o que significa a expressão cair na real? Nossa, vocês estão falando muito, gente. Um atrás do outro, eu não consigo entender. Mas tudo bem, eu já consegui sacar. Gente, cair na real é exatamente isso, né? Você sair desse mundo que você tá sonhando demais e voltar para a realidade. Então vamos voltar para a realidade? De que modo uma obra artística pode ampliar a sua visão sobre realidade? Isso aí é uma questão que eu quero que você pense, me diga. Qual é a forma que uma obra artística, lembra que a gente começou falando sobre o motivo da arte existir, né? Para que serve a arte, enfim. E aí, de que modo uma obra, ela pode ampliar a nossa visão de realidade? O que tem a ver uma obra artística ser feita para ampliar a nossa visão sobre aquilo que a gente vê? Porque se eu já vejo, já não é a realidade. Então, se eu estou vendo, existe mais alguma coisa por detrás dessa realidade que eu estou vendo aqui agora? É questão muito filosófica, né? Vamos ver isso aí com a professora Lana depois. Mas olha só, é mais ou menos por aí. A gente tem, se você olhar atentamente, essa janela aparentemente banal, que é essa obra feita por René Magritte, como vocês podem ver aqui, começa o livro de vocês falando sobre essa obra, ela pode se tornar bastante misteriosa. Pintada por René Magritte, ela nos faz pensar sobre o que é a realidade e como podemos nos enganar sobre ela. Afinal de contas, a gente tem aí quase que um efeito óptico diferenciado, porque se o vidro está quebrado, aí caem esses pedaços de vidro para dentro da casa, mas ao mesmo tempo que eu consigo enxergar desse vidro que está quebrado, é justamente a parte de fora da casa. Então é uma questão aí que você precisa pensar. E as obras de René Magritte, elas têm essas questões. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, fiz um apanhado geral sobre René Magritte, e ele foi um desenhista, ilustrador e pintor belga, e destacou-se entre os artistas surrealistas belgas, uma vez que pertenceu ao grupo de surrealista principal, e foi amigo de André Breton, Salvador Dalí, Marcel Duchamp e outros. Gente, ó, Salvador Dalí e René Magritte, eles são artistas que vocês vão perceber que ele tem alguma coisa em comum. Quando a gente fala sobre Salvador Dalí, vocês vão perceber que as obras dele também são muito... Salvador Dalí é aquele cara que tinha o bigode bem grandão, tão ligados? Tão caindo na real? Pois é. E aí, o Marcel, o René Magritte, o Salvador Dalí, que eu falei pra vocês, né? Que tem o bigode. E aí, gente, o René Magritte, ele vai trazer nas suas obras uma ideia bem interessante, falando assim, ele faz um quadro de um... Gente, como é que é o nome daquilo? Eu só sei o nome em francês, porque eu sou, né, pipe. Vocês não estou lembrada agora. Mas deixa pra lá, depois eu vou lembrar. Não, eu vou pesquisar aqui rapidinho, porque eu preciso lembrar do nome dessa obra. Eu não aceito se eu não lembrar o nome desse objeto que René Magritte fez. Enquanto eu vou pesquisando aqui, a gente vai dando continuidade à nossa aula, gente. René Magritte, ele foi incrivelmente... Ceci n'est pas une pipe, que é justamente a obra que ele fala, isso aqui não é um cachimbo, lembrei o nome. Nossa, todas as aulas vocês percebem que eu esqueço o nome das coisas, né? E aí, gente, ele faz exatamente essa imagem, isso não é um cachimbo. E ele desenha o que na obra? Exatamente um cachimbo. Ele faz na sua obra, ele desenha a imagem de um cachimbo e embaixo ele coloca como legenda em francês. Isso não é um cachimbo. Ou seja, confunde a cabeça da pessoa que está olhando?
confunde a cabeça da pessoa que está olhando. Porque se eu olho para a imagem e digo, isso não é um cachimbo, sendo que está desenhado um cachimbo, eu paro e penso, é ou não é? É justamente porque é a sua representação, a forma com que você enxerga aquela obra que vai dizer se aquilo é um cachimbo ou não. Eu posso olhar para essa obra, ver um cachimbo, mas a minha interpretação ser uma interpretação totalmente diferente. Eu posso dizer, isso não é o que parece ser na realidade. Isso daqui parece com, digamos, um pato que está no rio, que está no lago. E essa é a minha interpretação. E quem é que vai dizer o contrário? Se é o que eu estou vendo. A arte, ela tem dessas, gente. É por isso que a gente precisa compreender que a gente não está falando de uma coisa objetiva, nós estamos falando de algo que é subjetivo, vai para além daquilo que a gente consegue compreender. É a minha forma de observar, e a minha forma de observar automaticamente vai ser diferente da forma de observar do fulano, do ciclano, do beltrano, enfim. Eu esqueci o nome desse cachimbo, mas ainda bem que eu lembrei, gente, é exatamente isso. E aí, quando a gente fala sobre René Magritte, que a gente fala sobre Salvador Dalí, que também tinha essas ideias ilusionistas, também trabalhava com essas perspectivas, é interessante porque eles trabalham justamente com essa capacidade de fazer com que a pessoa que esteja observando caia nessa ideia de que é ou não é, o que eu estou vendo é real, não é real, eu estou vendo um relógio que está todo derretido e caído, e ao mesmo tempo uma girafa que possui pernas de girafa, mais um corpo de elefante. E o que seria isso? Porque não é a realidade, mas parece uma realidade de um sonho, e talvez seja a realidade do artista. Mas será que a realidade do artista não é essa que a gente vive? O que é real? Meu Deus, são muitas questões que a gente tem para parar para pensar aí. Mas voltando aqui um pouquinho sobre as músicas que nós estávamos falando, as músicas que estão contempladas no livro de vocês. A gente tem aqui os Racionais MCs, que quando a gente fala sobre MC, quando a gente fala sobre rap, é uma das qualidades, uma das características do rap, justamente trazer temas e evidenciar alguns temas que são sobre a sociedade. Então eles falam sobre as mazelas da sociedade. O realismo, ele tem muito isso, né? Ele tem muito de falar sobre as mazelas da sociedade, trazer essas questões que permeiam questões sobre o que ocorre no mundo, e fazer com que você tenha a sua própria crítica sobre aquilo, enfim, várias questões. Mas aí, a gente falou um pouco sobre rap, mas a gente tem um outro artista que já faleceu há um bom tempo, né? Nascido no Ceará, o cantor e compositor Belchior é um dos grandes nomes da MPB. Então a gente começou falando sobre rap, falamos um pouquinho sobre o movimento realista, nem falamos sobre o movimento realista, falamos sobre alguns artistas que brincam com a realidade, como o René Magritte e como o Salvador Dalí. E aí agora a gente vai escutar um trechinho da música do Belchior, Caso Comum de Trânsito. Das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar, você fica perdendo o sono, pretendendo ser o dono das palavras, ser a voz do que é novo, e a vida sempre nova acontecendo de surpresa, caindo como pedra sobre o povo. Vou tirar de novo, porque senão pode ser que o áudio do meu vídeo seja cortado. Mas olha só, o trecho que ele deixa aí pra gente no livro é justamente: faz tempo que ninguém canta uma canção falando das coisas que acontecem todo dia em nosso tempo e lugar. Meu melhor amigo foi atropelado voltando pra casa. Caso comum de trânsito. E aí, eu separei aqui também a música pra vocês. No meio da música ela fala: à tarde, quando eu volto do trabalho, mestre Joaquim pergunta assim pra mim: como vão as coisas? Como vão as coisas, menino? E eu respondo: minha namorada voltou pro norte, ficou quase louca e arranjou um emprego muito bom. Meu melhor amigo foi atropelado voltando pra casa. Caso comum de trânsito. Pela geografia, aprendi que há no mundo um lugar onde um jovem como eu pode amar e ser feliz. Procurei passagem, avião, navio, não havia linha para aquele país. E aquele poeta, moreno e latino, que em versos de sangue a vida e o amor escreveu, onde é que ele anda? Ninguém sabe dele. Fez uma viagem? Não, desapareceu. Deita ao meu lado, dá-me teu beijo, toda noite o meu corpo será teu. Eles vêm buscar-me na manhã aberta, a prova mais certa de que não amanheceu. Não amanheceu, menina, não amanheceu ainda. Então, são músicas que, né, com outros ritmos musicais diferentes do rap, mas também fala aí dentro da linguagem artística musical sobre realidades. E é uma realidade sobre quem essa música?
é uma realidade sobre o próprio cantor. Olha lá, note que essa canção, a intenção nas músicas Caso Comum de Trânsito, lançado em 1977 pelo cantor de música popular brasileira Belchior, e Pânico na Zona Sul, composta pelo grupo de rap Nacionais, em 1990, também falam sobre uma realidade. Escute-as e acompanhe alguns trechos das letras a seguir, que foi justamente o que a gente fez nesse momento, né? Então, do que se trata de cada uma das músicas? O que as letras têm em comum? Compartilhe suas ideias com a turma e com o professor. Foi exatamente o que a gente acabou de fazer agora, né? Eu compartilhei com vocês um pouco da minha visão sobre essas duas músicas, mas vocês também podem, puxar uma setinha aqui embaixo do livro e escrever a sua opinião, sua própria opinião, ou então você, se não tiver o livro ainda, pode escrever no seu próprio diário de bordo ou no seu caderno. Só não esqueça de especificar a página 3, questão do que se trata cada uma das músicas, e aí você explica direitinho o que você pensa. Isso faz com que você desenvolva o seu lado crítico, porque você precisa analisar as duas músicas. É importante também que você possa depois, mais calmamente, escutar as duas músicas para perceber a letra do que fala de cada uma delas. E aí depois, como exercício em casa, né, caso você possa fazer, escutando essas duas músicas, você pode pegar uma obra de René Magritte ou uma obra de Salvador Dalí e começar a observar como esses dois artistas gostam de ser brincalhões e brincar com a realidade daquilo que a gente vê, daquilo que nós estamos acostumados a observar, tá bom, gente? Olha, eu acho que basicamente a nossa aula é isso. Eu não sei se eu preciso falar mais alguma coisa pra vocês. O que a gente precisava falar sobre refletir como o cotidiano pode ser retratado pela arte, estudar dois movimentos que apresentam elementos em comum, que é o realismo e o naturalismo. Isso a gente vai falar mais pra frente. Isso foi só uma introdução, só um gostinho de que é falar sobre realismo, aprender como a fotografia afeta as artes visuais, isso a gente vai ver mais pra frente também, e vocês viram isso também no 7º ano passado, vocês viram um pouco sobre fotografia, né? E atuar em cena seguindo as dicas de um mestre russo do teatro. Que mestre russo do teatro será esse que eles estão falando aqui no livro de vocês? Tudo isso a gente vai ver nas nossas próximas aulas, tá bom? Mas basicamente hoje eu gostaria de fazer esse entendimento do que é cair na real, do que é falar sobre a realidade. Quando a gente fala sobre movimento realista, alguns de vocês podem perceber, isso vai ser matéria para os próximos anos, mas já é bom que vocês consigam compreender. Quando a gente fala sobre realismo dentro das artes, a gente não está falando apenas de um movimento só, porque a gente tem um movimento realista. O movimento realista estava preocupado em deixar bem evidente as mazelas sociais, o trabalho humano, as pessoas trabalhando, como era duro trabalhar, né? E elas davam o suor naquilo e nananã. As obras retratam basicamente isso. Entretanto, todavia, a gente não pode colocar o realismo apenas dentro desse quadradinho, porque se a gente fala, por exemplo, sobre renascentismo, que vem ali logo depois da Idade Média, e é o que a gente vai ver um pouquinho também, quando a gente fala sobre renascentismo, as obras renascentistas também tinham um quê, uma pitadinha, não só uma pitadinha, sabe, era bastante até, sobre realismo. Isso queria dizer que as obras do Renascimento, elas estavam preocupadas em deixarem expressar de maneira específica esses acontecimentos que aconteciam no movimento, que viriam a acontecer logo anos depois, dentro desse movimento realista. Não, o Renascimento naquela época, ele estava preocupado em deixar as obras serem cada vez mais iguais à realidade. Então eu trazia obras dentro desse movimento renascentista que estavam cada vez mais ligados a um... E só dando continuidade para vocês, eu tive que cortar o vídeo aqui, mas vai dar para vocês entenderem. Que a gente estava falando sobre o movimento renascentista. O movimento renascentista, ele tem algumas questões voltadas para o realismo. Tem sim. Só que ele não é o movimento realista. Ele tem questões que se voltam para as características realistas, que é se aproximar cada vez mais da realidade. Mas isso não quer dizer que ele vai se enquadrar exatamente no movimento realista, que é o que a gente vai tratar aqui com vocês na página 4, que a gente tem aí a obra de Jean-Francois Millet, que ela é As Espigadeiras, né? Bastante conhecido
como um marco no movimento realista, que é o movimento realista. Assim como a gente tem as vanguardas europeias, assim como a gente tem o cubismo, o futurismo, enfim, a gente tem o movimento realista. Mas a gente também tem características realistas dentro de outros movimentos, como o movimento renascentista, que tem essa característica realista justamente por se aproximar cada vez mais do rosto humano, das características humanas, na sua escultura, nas suas pinturas, no seu pensamento, no racionalismo, enfim, tá bom? É isso que eu precisava que vocês entendessem. Mas, basicamente, é compreender que cair na real faz com que a gente entenda sobre o realismo, que nós temos alguns artistas que trabalham em cima do realismo, tanto dentro das artes visuais, artes plásticas, cinema, teatro, música, como vocês viram aí, os Racionais MCs, a música do Belchior e tantas outras músicas mais que falam sobre realismo, sobre a realidade do ser humano, do seu cotidiano, enfim. E a gente também tem artistas que brincam com essa realidade, como o René Magritte e como o Salvador Dalí, enfim, como tantos outros artistas que gostam de trabalhar ilusões de ótica e todas essas questões mais, tá bom? Então é basicamente o que vocês precisam entender pra hoje, tá bom, meninos? Fiquem com Deus, até mais, até a próxima e é isso.